Eu ainda conseguia ouvir as risadas pelo corredor quando entrei no elevador pela última vez. Não eram risadas discretas, não eram aquelas conversas de tom baixo que as pessoas mantêm quando querem parecer que estão sendo educadas, enquanto fazem algo que sabem não ser. Eram risadas abertas, descontraídas, do tipo que acontece quando um grupo de pessoas se sente completamente seguro de que não há ninguém por perto que precise ser considerado. Eu havia voltado à mesa para pegar o carregador que havia esquecido na correria da saída, e foi naquele retorno de 3 minutos que vi. A porta da sala de reunião estava aberta, e ela estava no centro do espaço, com uma taça na mão que não era de água, cercada por 5 pessoas que eu reconhecia como parte da equipe que havia trabalhado mais próxima da diretoria nos últimos meses. Estava tranquila, estava sorrindo, com aquela expressão específica de quem acabou de concluir algo que havia planejado por muito tempo e que está saboreando o resultado com a satisfação de quem sabe que ganhou. Ela não me viu, ou se viu, escolheu não demonstrar, o que era uma forma de insulto mais calculado do que qualquer confronto direto poderia ter sido. Peguei o carregador da mesa, coloquei na bolsa com o mesmo movimento calmo que havia usado para pegar os outros pertences pessoais 40 minutos antes, e fui para o elevador. Enquanto descia, abri o celular, acessei o rascunho de e-mail que havia preparado há semanas e que estava aguardando exatamente aquele momento. Verifiquei pela última vez se todos os anexos estavam corretos e se os destinatários estavam na lista exata em que precisavam estar, e pressionei enviar. O e-mail saiu às 17h23 de uma quinta-feira. 18 segundos depois, pelo que soube depois, o celular do marido dela havia tocado, e ela havia parado de sorrir. Para que você entenda o peso daquele e-mail e o que havia dentro dele, que foi capaz de interromper uma comemoração com aquela velocidade, preciso te levar comigo desde o começo. Preciso que você venha junto para aquele escritório onde eu havia passado 4 anos e 4 meses da minha vida profissional, que eu havia ajudado a construir de formas que nem sempre receberam o crédito proporcional, mas que eram verificáveis por qualquer pessoa que se desse ao trabalho de verificar. Porque a história do e-mail que encaminhei enquanto descia no elevador não começa naquele elevador. Começa muito antes, com uma mulher que havia decidido que eu era um obstáculo, sem nunca me dar uma razão concreta para acreditar naquilo, e que havia passado meses tentando me transformar no obstáculo que eu nunca havia sido. E termina com ela descobrindo, da forma mais concreta e mais irreversível possível, que o obstáculo que ela havia removido havia sido a única coisa entre ela e o que estava prestes a chegar. Meu nome é Vanessa. Tenho 36 anos, sou formada em gestão empresarial, com especialização em planejamento estratégico e análise de negócios, e construí ao longo de 13 anos de carreira uma trajetória que tinha como marca central a consistência entre o que eu prometia e o que entregava, que é uma reputação mais difícil de construir do que parece e mais durável do que qualquer outra quando está estabelecida. Cheguei a Grupo Horizonte Investimentos há 4 anos e 4 meses como analista estratégica sênior. Fui promovida a coordenadora de planejamento corporativo 11 meses depois, e nos 3 anos seguintes, havia transformado o departamento que eu gerenciava de uma área de suporte operacional para um setor que participava ativamente das decisões mais importantes da empresa, com análises que eram citadas pelo conselho em reuniões que eu nem sempre estava presente para ver. Era um trabalho do qual eu havia me orgulhado com razão. E era exatamente esse trabalho, e o que ele me permitia ver, que havia se tornado um problema para alguém que precisava que determinadas coisas continuassem invisíveis. O Dr. Cláudio Mendonça era o CEO do Grupo Horizonte, homem de 55 anos, que havia chegado à empresa 5 anos antes para modernizar uma estrutura que havia sido sólida por décadas, mas que havia ficado para trás em relação ao mercado de uma forma que os acionistas haviam julgado precisar de intervenção externa.
Ele havia sido essa intervenção, com a competência técnica de quem conhecia o setor profundamente e com a disposição de tomar decisões difíceis que alguns dos seus predecessores haviam evitado por conforto. Havia trabalhado com ele de perto desde a minha promoção, e a relação profissional que havíamos construído era baseada em uma comunicação direta, que funcionava bem quando as duas partes estavam alinhadas e que revelava tensão quando não estavam, o que havia acontecido algumas vezes, mas que havia sempre sido resolvido dentro dos limites do respeito mútuo, que havia sido a base da relação. A Sônia Mendonça havia chegado à minha atenção de forma diferente da que a maioria das situações problemáticas chega, que é de forma gradual e suave o suficiente para que você consiga justificar cada episódio individualmente antes de acumular episódios suficientes para ver o padrão. Ela havia chegado de forma relativamente rápida, com uma intensidade que havia sido difícil de ignorar desde os primeiros meses, mas que eu havia tentado enquadrar dentro de interpretações que fossem mais caridosas do que o padrão justificava, porque era minha tendência natural e porque havia aprendido ao longo dos anos que reagir antes de ter evidência suficiente cria problemas que a evidência sozinha nunca criaria. Era a esposa do doutor. Cláudio, há 8 anos, havia participado da empresa com aquela presença que cônjuges de seus costumam ter em empresas, onde a cultura corporativa não estabeleceu limites claros entre o profissional e o pessoal, e havia, ao longo dos últimos 2 anos, cruzado esses limites de formas que eu havia documentado, com cuidado crescente à medida que entendia o que estava acontecendo. Havia algo específico que eu havia descoberto 5 meses antes da demissão e que havia transformado o que poderia ter sido uma questão de dinâmica difícil com a cônjuge do C e o numa situação com implicações que iam muito além do que eu havia inicialmente compreendido. Era algo que havia encontrado durante uma análise de planejamento financeiro de longo prazo que havia sido solicitada pelo próprio doutor Cláudio para uma apresentação ao conselho e que havia cruzado com documentação contratual que havia acessado dentro das minhas atribuições regulares. O que havia encontrado não havia se encaixado em nenhum cenário de operação normal que eu houvesse conseguido construir, e havia levado 3 semanas de análise cuidadosa antes de estar suficientemente certa do que estava vendo para começar a documentar com a seriedade que a situação exigia. E quando havia começado, havia documentado com a sistematicidade de quem sabe que o momento de usar vai chegar e que o material precisa estar completo e impecável quando chegar. O e-mail que havia preparado havia levado 4 semanas para estar na versão que havia enviado naquele elevador. Não 4 semanas de trabalho contínuo, mas 4 semanas de revisões cuidadosas, de verificações que confirmavam que cada afirmação estava suportada pelo documento que eu havia anexado, de consultas com a doutora Paula Rezende, advogada trabalhista e especialista em compliance corporativo, que eu havia contratado 2 meses antes exatamente para garantir que o que estava construindo fosse não apenas correto mas juridicamente sólido da forma que importava. Cada palavra havia sido pesada. Cada anexo havia sido verificado, e os destinatários haviam sido escolhidos com uma precisão que refletia meses de entendimento sobre quem precisava receber o que e em qual ordem para que o processo que viria a seguir fosse conduzido da forma correta. Quando o celular do Dr. Cláudio havia tocado 18 segundos depois do envio, ele estava numa reunião com 2 membros do conselho que haviam sido copiados no e-mail, o que eu havia sabido, porque havia verificado a agenda dele, que eu tinha acesso como parte das minhas funções de planejamento antes de escolher o horário do envio. Não havia sido acidente. Havia sido a última peça de uma estratégia que havia sido construída com a mesma atenção que eu havia colocado em cada análise estratégica ao longo de 4 anos naquele departamento. E enquanto ela sorria com uma taça na mão no 5º andar, o e-mail estava sendo lido por 3 pessoas no 4º andar que tinham autoridade e obrigação de agir sobre o que estavam lendo.
Se você já teve a sensação de que o momento que parecia o seu pior era na verdade o momento que havia sido preparado para ser o ponto de virada, você entende exatamente onde eu estava naquele elevador. Deixa o like, se inscreve no canal, e fica aqui. Porque o que havia naquele e-mail vai mudar tudo. A decisão de construir aquele e-mail havia nascido não de raiva, não de desejo de confronto, não de nenhuma das emoções que situações injustas naturalmente provocam e que naturalmente conduzem a reações que raramente produzem os resultados que precisam ser produzidos. Havia nascido de uma conclusão fria e precisa que havia chegado numa tarde de domingo, 5 meses antes da demissão. Depois de 3 semanas passando pelo material que havia encontrado na análise de planejamento financeiro, com aquela atenção obstinada de quem sabe que algo não está certo, mas que precisa ter certeza antes de agir. A conclusão era simples: o que eu havia encontrado era real, era significativo e era do tipo de coisa que precisava chegar às pessoas certas da forma certa, com o suporte de evidência que tornasse impossível ser descartado como mal entendido ou como interpretação equivocada. O que havia encontrado havia sido uma série de inconsistências em contratos de consultoria externa que o Grupo Horizonte havia celebrado ao longo dos últimos 3 anos. Não eram inconsistências óbvias, do tipo que salva aos olhos de qualquer pessoa que abre o documento pela primeira vez. Eram inconsistências que só apareciam quando você cruzava os contratos com os registros de entrega de serviço, com os pagamentos realizados e com a estrutura societária das empresas contratadas, que era uma análise que eu havia feito como parte de um mapeamento de fornecedores estratégicos que havia sido incluído no relatório de planejamento de longo prazo. Havia 3 empresas de consultoria cujos contratos haviam sido celebrados no período de 2 anos, cujos serviços não tinham registro de entrega verificável nos sistemas da empresa, mas cujos pagamentos haviam sido realizados com regularidade perfeita. E havia, quando eu havia investigado a composição societária dessas 3 empresas, com a informação que era de acesso público nos registros comerciais, uma conexão que havia me feito ficar parada na frente do computador por mais tempo do que havia ficado parada diante de qualquer descoberta profissional nos 13 anos anteriores. As 3 empresas tinham sócias diferentes nos documentos de constituição. Mas as 3 tinham o mesmo endereço de correspondência, que era o endereço de um serviço de escritório virtual num bairro comercial, e as 3 haviam sido constituídas no mesmo período de 3 meses, 2 anos antes. Havia verificado o endereço, havia encontrado que era um serviço que funcionava como endereço fiscal para múltiplas empresas, sem estrutura física própria, e havia então verificado os nomes das sócias com mais atenção do que havia verificado na primeira leitura. Um dos nomes havia chamado a minha atenção, porque era um nome incomum que eu havia visto antes, não num contexto profissional, mas num contexto social, num evento da empresa ao qual havia comparecido no ano anterior, e no qual havia sido apresentada a uma cunhada da Sônia Mendonça, que havia o mesmo nome em comum que estava nos documentos de constituição de uma das 3 empresas. Havia precisado de 2 semanas adicionais para verificar aquela conexão de forma suficientemente rigorosa para que não fosse possível ser descartada como coincidência de nomes. Havia cruzado com registros públicos disponíveis, havia verificado datas e padrões, havia construído uma linha do tempo que conectava a celebração dos contratos com eventos específicos na empresa, que eu havia conseguido documentar através de comunicações internas, às quais tinha acesso legítimo. E quando havia terminado aquela verificação, havia sido a doutora Paula Rezende que havia ligado primeiro, não porque precisasse de autorização para documentar o que havia encontrado, mas porque precisava de alguém com a competência técnica e a independência necessárias para confirmar que o que havia construído tinha a qualidade que julgava ter antes de qualquer passo ser dado com base nele. A doutora
Paula havia revisado o material numa reunião de 3 horas, que havia acontecido no seu escritório numa tarde de semana, e havia dito ao final, com aquela objetividade de especialista, que não atenua as conclusões, por consideração pela pessoa que está na sua frente: Vanessa, o que você tem aqui é substancial do ponto de vista jurídico. O cruzamento entre os contratos, os pagamentos e a estrutura societária que você documentou, com as conexões que você identificou, cria um quadro que qualquer investigação competente vai confirmar ou refutar muito rapidamente, e a forma como está organizado sugere que a confirmação é o cenário mais provável. Agora precisamos decidir como e quando isso chega a quem precisa receber. Havíamos passado as 2 semanas seguintes construindo a estratégia de comunicação com a atenção que ela merecia. Quem precisava receber e em qual ordem? Como o material deveria ser apresentado para que a qualidade da evidência fosse imediatamente perceptível, sem que fosse necessário explicar o contexto que havia levado à descoberta? Qual era o momento certo para o envio, que era uma decisão que tinha implicações táticas além das óbvias, porque o momento em que uma informação desse tipo chega determina em parte como ela é processada por quem recebe. E qual era a minha posição jurídica antes, durante e depois do envio, que era a parte da conversa que a doutora Paula havia conduzido com uma atenção, que havia revelado que ela havia considerado cenários que eu não havia chegado a pensar, antes de ser orientada a pensar neles. O e-mail havia sido rascunhado pela primeira vez 4 semanas antes da demissão, revisado 6 vezes ao longo daquelas semanas, com as atualizações que o material havia recebido e com os ajustes de linguagem que a doutora Paula havia sugerido em cada revisão, e havia chegado à versão final 2 dias antes da demissão acontecer. Havia ficado no rascunho, com os destinatários corretos, os anexos verificados, e o assunto redigido com a precisão de quem sabe que o assunto de um e-mail determina se ele é aberto imediatamente ou deixado para depois. Estava pronto, aguardando o momento certo. E o momento certo havia chegado quando havia voltado para pegar o carregador e havia visto ela sorrindo com uma taça na mão no centro de uma sala de reunião, com a satisfação de quem acabou de concluir algo que havia planejado por muito tempo. Em paralelo com a construção do material sobre as inconsistências contratuais, havia também documentado ao longo dos meses anteriores o padrão de comportamentos da Sônia, que havia afetado o meu trabalho e a minha posição dentro da empresa. Não como objetivo primário, mas como consequência natural de ser metódica e de entender que contexto importa quando você está construindo um retrato completo de uma situação. Havia reuniões que ela havia frequentado sem convocação formal, identificadas por atas e por registros de presença, que eu mantinha como parte das minhas funções de coordenação. Havia comunicações que ela havia feito em nome do doutor Cláudio sem que ele houvesse autorizado, verificadas quando havia conferido diretamente com ele e guardado as confirmações por escrito. Havia interferências em processos do meu departamento que haviam escalado nos meses recentes, de forma que eu correlacionava diretamente com o período em que havia iniciado a análise dos contratos de consultoria. E havia a demissão em si, que havia chegado numa quinta-feira de manhã com uma justificativa que não resistia a nenhuma análise objetiva do meu histórico de entregas, e que havia sido comunicada com uma pressa que sugeria que havia sido decidida com urgência maior do que qualquer processo regular de desligamento justificaria. Havia encaminhado o e-mail no momento em que havia julgado que era o momento certo. Não por impulsividade, não por reação emocional à cena que havia visto no corredor. Por julgamento estratégico de quem havia esperado pelo momento que combinasse a disponibilidade dos destinatários com a irreversibilidade do que havia acontecido. E aquele momento havia chegado às 17h23 de uma quinta-feira, num elevador descendo o 10º andar, com o celular na mão e a clareza de quem sabe exatamente o que está fazendo e por quê. O Dr. Cláudio havia ligado para a doutora Paula às 17h41,
o que havia sido 18 minutos depois do envio do e-mail, e que a doutora Paula havia me informado por mensagem imediatamente depois que a ligação havia encerrado. Não havia ligado para mim diretamente, o que havia sido a escolha correta, dado que havia um representante legal formalmente indicado nos documentos que havia enviado, e que qualquer contato direto comigo, sem passar pela advogada naquele ponto, criaria complicações que uma pessoa experiente em governança corporativa entenderia que era melhor evitar. Havia sido breve, havia dito que havia lido o e-mail e os anexos iniciais, que havia outros 2 membros do conselho na mesma situação e que precisava de uma reunião no dia seguinte com ela e comigo para entender o que havia sido apresentado antes de qualquer decisão ser tomada. A doutora Paula havia confirmado a reunião para as 9 da manhã do dia seguinte, no escritório dela, e havia me ligado imediatamente depois para me atualizar e para me orientar sobre como me preparar. Havia dito que a velocidade com que o Dr. Cláudio havia respondido era um sinal relevante, não porque velocidade garantisse qualquer resultado específico, mas porque havia uma diferença entre a resposta de quem recebe algo perturbador e quer entender antes de agir, e a resposta de quem recebe algo perturbador e quer fazer o problema desaparecer antes de ser processado. A resposta dele havia sido da primeira categoria. E isso era um dado que importava para como a reunião do dia seguinte deveria ser conduzida. Havia dormido aquela noite melhor do que havia dormido em semanas, o que havia me surpreendido até eu entender a razão. Havia carregado o peso do que sabia por 5 meses, em silêncio, fazendo o trabalho de documentar, enquanto fingia que o trabalho do dia a dia era tudo que havia na minha cabeça. Quando o e-mail havia sido enviado, esse peso havia sido transferido para o processo que havia sido iniciado, e o processo agora estava em andamento de forma que não dependia mais de mim para continuar existindo. Era um alívio que não era euforia, não era vitória, era simplesmente a ausência de um peso que havia estado lá por tempo suficiente para que a sua ausência fosse perceptível como algo positivo e não apenas como retorno ao normal. A reunião das 9 havia começado pontualmente com o Dr. Cláudio e os 2 membros do conselho de um lado, a doutora Paula e eu do outro, e um silêncio inicial de alguns segundos, que era de posicionamento e não de desconforto, o tipo de silêncio que acontece quando profissionais experientes estão verificando mentalmente se estão prontos antes de começar. O Dr. Cláudio havia dito, sem preâmbulo e sem a suavização que a situação poderia ter convidado: eu li o que você enviou. Li 2 vezes. E preciso entender o que você tem e como chegou até isso antes de qualquer outra conversa. Havia dito que sim, que estava pronta para apresentar, e havia começado. A apresentação havia seguido a estrutura que a doutora Paula e eu havíamos preparado ao longo das últimas semanas, que havia sido refinada especificamente para audiências com autoridade decisória, que precisavam entender o essencial com eficiência, sem perder a profundidade que a situação exigia. Havia começado com os fatos verificáveis e objetivos, os contratos, os valores pagos, a ausência de registros de entrega de serviço, a estrutura societária das empresas contratadas e a conexão identificada. Havia apresentado a linha do tempo que mostrava a progressão da análise e a forma como cada elemento havia sido verificado de forma independente antes de ser incluído no material. E havia mostrado os documentos de suporte que acompanhavam cada afirmação, com referência cruzada entre as afirmações e os documentos de forma que qualquer pessoa na sala pudesse verificar independentemente o que estava sendo dito. O membro do conselho mais experiente dos 2 havia feito perguntas técnicas ao longo da apresentação, que revelavam que havia trabalhado com análises de risco o suficiente para identificar onde as afirmações eram sólidas e onde dependiam de inferência que precisava ser verificada de forma independente.
Havia respondido cada pergunta com a objetividade de quem não está defendendo uma posição, mas apresentando evidência, e havia dito claramente, quando uma pergunta identificava um ponto onde a verificação independente seria necessária para confirmação definitiva, o que havia sido apreciado, de uma forma que eu havia percebido pela mudança sutil na postura de quem havia feito a pergunta. O doutor Cláudio havia ficado em silêncio durante a maior parte da apresentação, ouvindo com aquela concentração de quem está processando uma quantidade de informação que exige toda a capacidade disponível e que, portanto, não tem espaço para comentários intermediários. Havia feito apenas 2 perguntas, ambas no final, e ambas sobre aspectos que revelavam que havia compreendido a estrutura do que estava sendo apresentado e que estava verificando os pontos que uma defesa poderia usar para tentar contestar o material. Era a forma de pensar de alguém que estava avaliando o que havia recebido com a seriedade que a situação exigia e não tentando criar espaço para descartá-lo. Quando a apresentação havia terminado, havia outro daqueles silêncios de processamento que eu havia aprendido a não preencher com palavras desnecessárias, porque o silêncio naquele tipo de reunião estava fazendo um trabalho que palavras adicionais só atrapalhariam. O Dr. Cláudio havia dito, após um silêncio que havia durado pouco mais de 1 minuto: precisamos de uma investigação independente, imediatamente. E precisamos resolver a sua situação de forma que seja correta antes que qualquer outra coisa seja decidida. Havia sido direta, havia sido completa, e havia sido a resposta que eu havia esperado de alguém que havia construído a reputação que o Dr. Cláudio havia construído ao longo de uma carreira de tomada de decisões difíceis com a informação disponível. A Sônia havia tentado falar com o Dr. Cláudio naquela mesma noite, pelo que soube depois por canais que não vou identificar, mas que eu considerava confiáveis. Havia tentado apresentar uma versão alternativa do que havia acontecido, uma versão que havia sido preparada com a urgência de quem está construindo narrativa defensiva depois que a narrativa original havia sido comprometida, e que portanto não tinha coerência interna que uma versão preparada com tempo e cuidado teria. O Dr. Cláudio havia ouvido e havia dito que havia uma investigação independente em andamento e que qualquer conversa sobre o tema antes da conclusão da investigação seria inapropriada. Era uma resposta que havia comunicado, sem que nenhuma acusação precisasse ser feita, que a fase em que a narrativa dela tinha o poder de determinar o resultado já havia passado. A empresa de investigação independente havia iniciado o trabalho na segunda-feira seguinte, 48 horas depois da reunião das 9, com uma equipe de 4 especialistas que o conselho havia escolhido com critério, que havia ficado evidente na primeira conversa que a equipe havia tido comigo. Eram pessoas que haviam conduzido processos similares o suficiente para saber exatamente quais perguntas extraíam informação relevante e quais eram preenchimento que consumia tempo sem produzir clareza. A entrevista inicial comigo havia durado 3 horas e havia coberto o material que eu havia apresentado na reunião com o Dr. Cláudio, em profundidade adicional, com perguntas que iam além do que havia sido apresentado e que revelavam que os investigadores haviam identificado pontos onde queriam verificação independente que fosse além do que eu havia conseguido com as ferramentas que tinha. Havia respondido cada pergunta com a objetividade de quem está relatando o que havia encontrado e como havia encontrado, sem inflacionar e sem atenuar, e havia fornecido acesso a toda a documentação de suporte que havia organizado ao longo dos 5 meses anteriores, com a sistematicidade que havia caracterizado o processo desde o início. Os investigadores haviam então conduzido verificações independentes das conexões societárias que eu havia identificado, com acesso a informações de registros comerciais que eram tecnicamente públicos, mas que exigiam ferramentas especializadas para serem cruzadas com a eficiência que a investigação profissional permite.
O relatório parcial que havia chegado ao Conselho na quinta-feira, uma semana depois do envio do e-mail, havia confirmado as conexões que eu havia identificado com a precisão adicional que a investigação especializada havia conseguido estabelecer e havia identificado elementos adicionais que a investigação havia encontrado com os acessos que eu não havia tido e que expandiam o escopo do que havia sido documentado de forma que o investigador principal havia descrito na nota que acompanhava o relatório, como significativa para a avaliação das responsabilidades envolvidas. O valor total identificado no relatório parcial como potencialmente irregular havia sido substancialmente maior do que eu havia estimado com as informações parciais que havia tido. Não porque havia subestimado intencionalmente, mas porque havia limitado a minha análise ao que eu conseguia verificar com os acessos que tinha dentro das minhas funções regulares, o que havia sido a escolha correta do ponto de vista metodológico, mas que havia naturalmente limitado o escopo da estimativa. Os investigadores com os acessos que o Conselho havia autorizado conseguiram cruzar com registros que eu não havia tido, e o quadro que havia emergido era mais abrangente do que o que eu havia apresentado na reunião da sexta-feira. A Sônia havia sido notificada formalmente pelo advogado do Conselho na quinta-feira, no mesmo dia em que o relatório parcial havia chegado, de que estava sendo investigada no contexto do processo que havia sido instaurado e que havia um advogado designado para representar os interesses do Conselho no processo. A notificação havia sido entregue pessoalmente por um oficial de justiça, o que havia sido uma escolha deliberada do Conselho para garantir que o recebimento fosse documentado de forma irrefutável, pelo que havia chegado até mim por via do Dr. Hélio, que havia sido informado como meu representante legal sobre os desenvolvimentos relevantes para a minha situação. A reação à notificação havia sido de uma intensidade que havia surpreendido até o oficial de justiça que havia feito a entrega, que havia informado ao advogado do Conselho que havia precisado aguardar por alguns minutos no corredor antes que a notificação fosse recebida formalmente. O Dr. Cláudio havia me ligado pessoalmente na sexta-feira, uma semana depois do e-mail, numa ligação que havia sido mais longa do que eu havia previsto e que havia sido conduzida com uma honestidade que eu havia apreciado, não apenas pelo seu conteúdo, mas pelo fato de que ele havia escolhido ter aquela conversa pessoalmente em vez de delegar para o advogado da empresa ou para o presidente do conselho. Havia dito que havia lido o relatório parcial, que havia coisas que estavam escritas ali que ele não havia sabido e que nunca deveria ter sido deixado sem saber, que havia escolhido por um período acreditar em versões que haviam sido mais confortáveis do que a análise objetiva dos fatos teria permitido, e que a combinação dessas duas coisas havia resultado numa situação que havia custado a mim de formas que ele não poderia desfazer, mas que estava comprometido a endereçar da forma mais completa que o que havia acontecido permitia. Havia pedido desculpas com uma especificidade que eu não havia esperado, mas que havia reconhecido como genuína por essa especificidade mesma. Não há desculpa genérica de quem está cumprindo um protocolo recomendado por advogado. Há desculpa de quem está sendo honesto sobre episódios específicos onde havia falhado em agir da forma que deveria ter agido com a informação que havia tido disponível. E havia dito que havia uma proposta que queria que eu avaliasse com a minha advogada antes de qualquer decisão, e que a proposta havia sido construída com a intenção de ser justa de uma forma que fosse verificável e não apenas declarada. Havia ouvido tudo sem interromper, com a atenção de quem está avaliando o que está sendo dito e não apenas esperando que termine para poder responder. E quando havia terminado, havia dito que apreciava a honestidade, que avaliaria a proposta com a doutora Paula, e que precisaria de alguns dias antes de qualquer decisão, porque havia aprendido naquele período que as melhores decisões são tomadas com espaço e não com urgência, mesmo quando o espaço custa mais do que parece que deveria custar.
Havia desligado com a sensação de que a conversa havia sido real, e havia ficado em silêncio por alguns minutos com o celular na mão, antes de ligar para a doutora Paula para atualizar e começar a analisar o que vinha a seguir. A proposta havia chegado por escrito no início da semana seguinte, num documento que havia sido preparado pelo advogado da empresa, com a orientação do conselho, e que havia sido estruturado com um nível de detalhe que havia revelado que havia sido preparado com a intenção genuína de ser aceito, e não como posição de abertura para uma negociação que se esperava ser longa. A doutora Paula havia lido com aquela atenção concentrada de quem procura o que não está escrito tanto quanto o que está, e havia identificado 4 pontos que precisavam de ajuste antes que qualquer assinatura fosse considerada. Não porque a proposta fosse inadequada em essência, mas porque 4 pontos específicos tinham linguagem que era suficientemente vaga para criar ambiguidade na implementação, e ambiguidade em documentos dessa natureza é uma forma de promessa que pode ser desfeita, sem que a desfação seja tecnicamente uma violação. Os 4 ajustes que a doutora Paula havia proposto foram negociados ao longo de 2 dias, com uma eficiência que havia revelado que o outro lado tinha instruções para chegar a um acordo e não para prolongar o processo. O primeiro havia sido a especificação do prazo para a implementação de uma revisão de governança, que a proposta mencionava de forma genérica, mas que precisava de marco temporal concreto para ser vinculante na prática. O segundo havia sido a inclusão de um mecanismo de verificação externa para confirmar que determinadas medidas estruturais haviam sido implementadas dentro do prazo, em vez de uma declaração interna que dependia de boa-fé para ser verificável. O terceiro havia sido a especificação do reconhecimento formal da demissão como indevida, que a proposta original havia formulado de forma que preservava a ambiguidade sobre as circunstâncias e que havia precisado ser reescrita com a clareza que o reconhecimento genuíno exige. E o quarto havia sido uma cláusula de proteção adicional que garantia que qualquer desenvolvimento posterior no processo de investigação não pudesse ser usado de forma que afetasse negativamente a minha posição, dado que eu havia sido a parte denunciante e não a investigada. Todos os 4 ajustes haviam sido aceitos com modificações menores de linguagem que haviam preservado a substância de cada um. Havia assinado os documentos numa tarde de quarta-feira, 16 dias depois do e-mail enviado no elevador, com aquela sensação específica de conclusão que só acontece quando algo que havia ficado errado por tempo suficiente é finalmente endereçado de forma que vai além do simbólico. Não havia sido euforia. Havia sido algo mais silencioso e mais sólido, o tipo de satisfação que vem quando um trabalho longo e difícil chega ao resultado que merecia chegar quando havia sido iniciado com a qualidade correta. O relatório final da investigação havia chegado ao Conselho 22 dias depois do início do processo, num prazo que havia sido descrito pelos investigadores como acelerado pela qualidade do material inicial, que havia sido entregue como ponto de partida. As conclusões confirmavam tudo o que havia documentado e adicionavam elementos que a investigação especializada havia identificado de forma independente. O processo que havia sido instaurado nas instâncias adequadas havia seguido seu curso de forma que não me cabia descrever em detalhe, mas cujos contornos gerais eram verificáveis por qualquer pessoa que soubesse onde procurar e que eram consistentes com o que o material havia sugerido desde o início. A revisão de governança que havia sido comprometida havia sido implementada em 63 dias, dentro do prazo de 90 que havia sido acordado, e havia incluído a formalização de políticas de acesso de não funcionários ao ambiente de trabalho, que eram exatamente o tipo de medida estrutural que teria tornado muito mais difícil que o padrão que havia documentado se desenvolvesse da forma que havia se desenvolvido.
Havia também a implementação de um protocolo formal de proteção ao denunciante interno, que havia sido comunicado a toda a equipe com uma clareza que sinalizava que a empresa havia compreendido que o problema não havia sido apenas o que havia acontecido, mas as condições estruturais que haviam permitido que acontecesse. Tinha decidido não retornar à empresa. Não porque a proposta de reintegração que havia sido oferecida não fosse genuína, havia sido estruturada de uma forma que respeitava o que havia acontecido. Mas porque havia algo que aquele período inteiro havia me ensinado sobre mim mesma e sobre o que eu precisava de um ambiente de trabalho para funcionar com a qualidade que eu sabia que tinha, e parte do que havia aprendido era que às vezes o momento de partir é tão claro quanto o momento de resistir, e que reconhecer um não é menos difícil do que reconhecer o outro. Havia outras oportunidades que haviam chegado nos dias que se seguiram, pela via que as oportunidades chegam quando sua reputação existe independente do cargo que você ocupa, e havia escolhido a que havia julgado ser o próximo passo certo, pelos motivos certos. Havia assumido a nova posição 5 semanas depois da demissão, num ambiente onde a estrutura de governança havia sido construída com os critérios que eu havia aprendido a valorizar exatamente porque havia passado tempo suficiente num ambiente onde esses critérios haviam estado ausentes. E nos meses que se seguiram, o trabalho havia sido diferente de uma forma que eu havia levado algum tempo para nomear corretamente. Havia sido trabalho feito com inteireza, sem a divisão de atenção entre entregar e se proteger ao mesmo tempo que havia caracterizado os últimos meses na empresa anterior. E quando você trabalha com inteireza depois de um período em que havia estado dividida, a diferença na qualidade do que você produz é tão evidente que dispensa qualquer análise para ser percebida. A Sônia havia desaparecido do conjunto de informações que chegavam até mim de forma natural, porque havia deixado de ser parte do ambiente que eu frequentava e porque havia decidido, de forma consciente, que o que acontecia na vida dela, após o processo, havia chegado ao seu momento de conclusão. Não era a informação que eu precisava ou queria acompanhar. Era a escolha que eu havia feito sobre onde a minha história terminava e onde começava a dela, e havia sido uma das escolhas mais saudáveis daquele período inteiro. O que eu carrego como aprendizado permanente de cada elemento daqueles 16 dias, entre o e-mail e os documentos assinados, e dos 5 meses anteriores de documentação silenciosa, que haviam tornado os 16 dias possíveis, é algo que havia sempre sabido de forma abstrata, mas que havia precisado de uma experiência desse tamanho para internalizar com a profundidade que muda a forma como você age no dia a dia. Que o momento em que alguém está sorrindo com a certeza de que terminou é frequentemente o momento em que o que importa está apenas começando. Que documentar o que você vê e o que você encontra, com a qualidade que o material merece, não é excesso de cautela, é a diferença entre ter opções quando o momento chega e não ter nenhuma. Que e-mails preparados com cuidado ao longo de semanas, enviados no momento certo, para os destinatários certos, fazem coisas que nenhuma conversa de corredor ou nenhum confronto direto conseguiria fazer com a mesma permanência. E que a calma com que você age, enquanto alguém comemora o que acha ser o fim, é exatamente a calma que transforma o que parece ser o fim no começo do que importa. Ela havia parado de sorrir quando o celular do marido havia tocado. Eu havia saído do elevador no térreo, atravessado o hall e saído para a rua com a mesma calma com que havia entrado naquele prédio pela primeira vez, 4 anos e 4 meses antes, sem saber ainda o que aquele lugar ia me ensinar. Havia aprendido. E o que havia aprendido era meu de uma forma que nenhuma demissão conseguia levar, porque estava dentro de mim, e não em nenhuma gaveta de nenhum escritório que alguém com autoridade formal poderia decidir fechar. Se essa história chegou até você no momento certo, deixa o like agora porque ele me diz que valeu cada detalhe que trouxe aqui com honestidade total.
Se inscreve no canal porque toda semana tem uma história de alguém que foi subestimado de forma completa e que encontrou do outro lado uma versão de si mesmo que não trocaria por nada. E me conta nos comentários, você já enviou algo no momento exato em que precisava ser enviado e sentiu que aquele timing não havia sido acidente, mas o resultado de uma preparação que havia esperado o momento certo? Porque a sua história importa tanto quanto a minha. E juntos, a gente prova que sorrir antes de verificar se o jogo acabou é sempre o erro mais caro que existe.